direita estão celebrando na América Latina o sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, incluindo os grupos extremistas venezuelanos liderados por Maria Corina Machado. Você mesmo aqui reduziu o crime de Donald Trump a um problema de metodologia. Essa celebração da direita ao sequestro de Donald Trump, de Nicolás Maduro por Donald Trump, seria a prova definitiva de que a direita, que antes tentava se disfarçar de patriota e nacionalista, na verdade não passa de um boneco, de um fantoche, de um braço da Casa Branca? Não, bom, primeiro, eu confesso que eu não preparei nenhuma pergunta. Eu acho que o jornalismo é mais para surgir em função da resposta do outro. Eu vejo que o Breno está lendo a pergunta que está me fazendo, imagino que tenha preparado as perguntas e não tem nada errado com isso. É que apenas eu tento aprender com os grandes do jornalismo que me disseram, quando você prepara a pergunta sem observar a resposta do outro, é como que está engessando a entrevista, mas vamos lá. Eu não defendo... Isso não é uma entrevista, é um debate? Não, tudo bem, mesmo assim, é debate, é entrevista, sei lá. Você não sabendo a minha resposta, já tem a pergunta pronta, então... É diferente um debate de uma entrevista, como você se interessa por jornalismo, tem que saber disso. É diferente um debate de uma entrevista. Não, eu sei as diferenças perfeitamente. Não tem problema, Robertinho, não tem problema que o Breno interrompa a minha pergunta, não é problema para mim. Mas vamos lá. O problema nasce nos adjetivos, quando a gente adjetiva. Ou seja, para você, tudo que é pensar diferente é um extremista, fascista, golpista e tudo. Para mim, um adversário pode ser até corrupto da esquerda, mas não necessariamente golpista. Então, são critérios diferentes. Respeito o teu, te peço que você respeite o meu. Eu conheço e tenho vários amigos venezuelanos, e quando você observa a decaída da vida do venezuelano, você mencionou, não morrem venezuelanos de fome. Pô, perderam 10% da massa corporal em 2018 porque não tinham o que comer. E não sou eu que falo, são venezuelanos. Eu não estou falando porque li, eu ouvi e vi venezuelanos. Mas, de novo, te convido a todo mundo. Amanhã, quinta-feira, Arena Oeste, nós vamos entrevistar um venezuelano que veio da Venezuela com a família caminhando para fugir do regime do ditador Maduro. Então, eu pego informações de pessoas, e eu respeitaria a tua posição sobre que não existem pobres na Venezuela se você tivesse a oportunidade de viver na Venezuela recebendo 50 centavos de dólar de salário e uma ajuda da Bolsa Pátria, ou sei lá como se chama essa ajuda pátria que você menciona, com uma cesta básica boa, sustentosa e com proteína, imagino, mas quando você viver na Venezuela como um venezuelano, aí eu vou aceitar que a tua observação sobre a realidade é válida. Daqui, falar sobre o bem que está o povo venezuelano já é um pouco mais complexo. Mas, voltando à tua pergunta, eu nunca estarei de acordo com nenhuma invasão de nada, absolutamente de nada. Mas chega um momento, e vou ir mais longe, vou defender a tua postura. No discurso de Trump, ele citou 27 vezes a palavra petróleo e nenhuma vez a palavra democracia. Então, parto da premissa que muito provavelmente seja assim o objetivo principal, essa questão de tirar o ditador com as acusações perante o juízo de Nova York da participação de narcotráfico, que a questão democrática. Ou seja, eu imagino que a intenção de Donald Trump não era devolver a democracia na Venezuela, partindo da premissa que não era democrático. Mas, de qualquer maneira, a ONU fracassou. Os organismos internacionais fracassaram. Inclusive, a própria esquerda latino-americana fracassou em pedir ao Maduro maneirar um pouco para não colocar uma parte tão gigantesca da população na pobreza para ter essa dependência que você mencionou. Então, respondendo a sua pergunta, não estou de acordo com nenhuma intervenção de nenhum lado, mas me parece que, nesse caso, era necessário encontrar uma forma de liberar o povo venezuelano dessa ditadura. Breno? Você diz que não é contra nenhuma intervenção, mas você a justifica. No português, eu imagino que seja assim também no castelhano, a conjunção adversativa, mas, ela é utilizada exatamente para você anular a afirmação anterior.
Não sou favorável a nenhuma intervenção estrangeira, mas, como não havia outro jeito, até que esse jeito pode acabar dando um bom resultado. Então, na prática, você considera justificável, aceitável uma intervenção desse tipo. E você considera que ela é aceitável até porque, supostamente, há pobreza e miséria na Venezuela, que o povo venezuelano vive uma vida tão sofrida que isso justificaria, mesmo que não fosse aconselhável, a metodologia da invasão. Por essa sua lógica, Gustavo Segré, como o Milei está destruindo a vida dos trabalhadores argentinos, daqui a pouco o Brasil poderia reivindicar o direito de invadir a Argentina e sequestrar Milei para salvar a vida dos trabalhadores argentinos. Se essa é a sua ideia, eu vou te dizer que eu não acho ela uma boa ideia. Nós não devemos aceitar isso como um padrão de intervenção e de desrespeito à autodeterminação dos povos. Milei está destruindo a vida dos trabalhadores argentinos, mas quem terá que lidar com isso são os trabalhadores argentinos, com as suas lutas sindicais, com as suas lutas populares, a partir de processos eleitorais, recorrendo às instituições da democracia que ainda sobrevive na Argentina. O que vale para a Argentina, na minha opinião, vale para a Venezuela. E as coisas têm que ser chamadas pelo seu nome para que possa haver credibilidade na resposta. Você trata como um problema de metodologia, é como se fosse um erro na forma de fazer as coisas. Você não denuncia como um crime. E você não tem a mesma posição em relação à situação da Venezuela que você teria em relação a outros países do mundo. Você defende, na prática, você está defendendo, ao falar em metodologia, de que em determinadas circunstâncias, esse tipo de ação, mesmo que desconfortável, mesmo que condenável, ela é justificável. E eu não posso considerar justificável um crime, uma barbaridade desse tamanho, sob qualquer argumento, porque a base da convivência entre as nações é o respeito à soberania e à autodeterminação dos povos. E eu só posso condenar, denunciar essas forças de direita que se abraçam aos Estados Unidos e pedem intervenção contra o seu próprio país, como acontece com a extrema-direita venezuelana e como acontece com o bolsonarismo no Brasil, que se abraçou a Donald Trump quando Donald Trump ameaçou o Brasil com aumento de tarifas se os processos contra Jair Bolsonaro não fossem anulados. Nós vimos líderes do bolsonarismo, a começar pelo próprio filho de Jair Bolsonaro, Eduardo, o famoso Bananinha, pedindo a intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Alguns pediam até mesmo a intervenção militar, alegando problemas de segurança pública no Brasil. Isso tem que ser condenado com firmeza, com rigor, porque senão a negativa como a sua passa a ser compreendida como passagem de pano.